obrigado. Deus abençoe a todos. Aquietando o nosso coração. Esse é o título da mensagem desta noite. Também quero parabenizar a dona Sueli, que fez mais um ano de vida. É verdade, irmã? Deus te abençoe, irmã, por mais um ano de vida. Que o Senhor Deus te fortaleça. Juliana, você pode orar pela dona Sueli, por favor? Vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite, pelo tempo que nós estamos tendo aqui na tua casa para adorar e engrandecer o teu santo nome. Colocamos diante do Senhor a vida da Sueli, Pai, que somos gratos ao Senhor, Pai, que o Senhor tem dado mais um ano de vida a esta tua serva, e pedimos ao Senhor que continues a abençoar a sua vida, dando a ela saúde, dando a ela força, dando a ela vigor, disposição para cada dia mais ela servir ao Senhor com toda a inteireza de coração. Pedimos que o Senhor abençoe a vida da tua serva juntamente com a sua família. É isso que eu peço e lhe agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Dona Sueli, até que dia podemos dar um presente para a senhora? A senhora está aceitando? Até quando? Por um mês está valendo. Então, ó, se alguém quiser dar um presente, Juliana, me ajuda a lembrar, tá? Algo para a Sueli, tá, Ju? Dá um biscuit para ela. Porque ela gosta de biscuit, né? Muito bem, sejam todos bem-vindos. Então, esse é o título, tá? Aquietando o nosso coração, Marcos capítulo 4. Vamos dar mais uma lida? Marcos capítulo 4, versículo 35. Quero bem-vindar também as irmãos que estão conosco nesta transmissão online. Que Deus venha abençoá-los. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 37. Esse texto fala que Jesus acalmou uma tempestade. Amém? Amém. Ele acalmou, gente, uma tempestade. Mas ele também teve que acalmar, sabe o quê? O coração dos seus discípulos. Sabia? Porque às vezes nós estamos passando por uma situação tão dificultosa. Eu acho que você já passou por isso. Talvez esteja passando. Que nós clamamos a Deus para que Ele faça cessar a tribulação, a angústia. E Deus cessa aquela tribulação externa. Mas infelizmente às vezes o nosso coração não cessa. A tempestade externa cessa, mas o nosso coração não cessa. Eu olho para as circunstâncias e de fato a tribulação passou. Aquele problema já passou. E às vezes se passam semanas, às vezes se passam meses, em alguns casos anos, e o meu coração ainda continua numa tormenta. Irmãos, Jesus pode aquietar as tempestades, mas Ele também pode aquietar o nosso coração. E eu acho isso interessante, porque às vezes os problemas param, mas o meu coração ainda continua atribulado. Olha o que diz o texto. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. Os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou
e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Vamos orar. Amado Deus, queremos pedir ao Senhor que a Tua palavra possa chegar não somente à nossa mente, mas a Tua palavra possa chegar ao nosso coração, e que possamos sair deste culto, ó Deus, aquietados, que a paz do Senhor possa encher o nosso coração. Pedimos este milagre nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Esse texto demonstra que Jesus, ele acalmou uma tempestade, e normalmente durante as tormentas nós temos medo. Quem é que não tem medo diante de tribulações? Temos receio, temos inquietações. Então é importante que os irmãos saibam que as tempestades que nos sobrevêm, elas são irremediáveis. Sabe o que significa? Que as tempestades, elas chegam a todos, aos crentes, aos não crentes. Você sabia que pode ter alguém que não é convertido, que está passando por uma grande tribulação nessa noite? Uma grande tormenta? Elas são irremediáveis. Ela chega a todos, aos jovens, aos velhos, às crianças. Aqui, ó, você sabia que existe a possibilidade de haver crianças passando por situações delicadas exatamente nesse momento? Crianças que talvez esteja passando por coisas que você nunca passou. Chega aos estudados, aos não estudados, aos ricos, aos pobres. E muitas das vezes essas tempestades, elas chegam e colocam a nossa vida como? De cabeça para baixo. É uma situação que você não imaginava e vem. Você não imaginava, você não esperava aquilo. Aliás, quem coloca na agenda tempestades, né? Eu tenho uma agenda, eu não coloco as tempestades, mas elas sempre chegam à minha vida. É algo que acontece e você não imaginava, você não esperava, porque as tempestades, elas são assim, todas elas são irremediáveis, né? Vêm a todos, sem distinção. Não importa a sua fé, não importa a sua condição social, não importa. Aliás, irmãos, nenhum de nós vive numa redoma, nenhum de nós. Mesmo sendo salvos pela graça de nosso Senhor, mesmo que nós tenhamos a certeza da vida eterna, todos nós estamos sujeitos a uma enfermidade, a uma doença. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos batalhas. Porém, mais do que isso, irmãos, as tempestades, além de serem irremediáveis, elas também são repentinas. O que isso quer dizer? O que quer dizer algo repentino? Chega de súbito. Chega sem avisar, e muitas das vezes as tempestades chegam na forma das mais diversas situações. Por exemplo, indo ao médico e fazer um exame de rotina, e você sai de lá com um problema sério para responder e para tratar. Quer um outro exemplo? Pensa num casamento, onde o casal vivia em harmonia, reciprocidade, amizade, companheirismo, e de repente o fato acontece. Um caso acontece, que machuca, que dói, que fere, que sangra. Então, muitas das vezes, situações como essas chegam à nossa vida, e nenhum de nós, nem eu, nem você, está programado para lidar com tempestades. Aliás, nós não sabemos lidar com elas. Nenhum de nós. São problemas que não estão na pauta da nossa vida, né? Às vezes você está passando por uma situação com alguém que você nunca iria imaginar que aquela pessoa iria fazer isso com você. É ou não é? E curiosamente, se os irmãos se atentarem para o texto, quando eles entraram no barco não havia tempestade. Às vezes você está entrando num relacionamento
Você nunca iria imaginar que ao entrar no relacionamento iria acontecer o fato. Você não espera essas coisas. A tempestade chega, se você olhar para o texto e você fazer a leitura, interpretando o texto, você vai perceber que a tempestade chega durante o percurso. Quando eles estavam no meio da viagem, e não foi uma tempestade de chuva, foi uma tempestade de vento. Olha que interessante, eles saem, o tempo estava bom, e de repente o tempo fecha, e todo aquele belo cenário se transforma numa terrível tempestade. Diz a Bíblia que o mar fica agitado. E o barco corre o risco de ir a pique, de naufragar, de afundar. A Bíblia vai dizer para nós que quando chega a tempestade, pega eles de súbito, as águas começam a entrar no barco, o barco começa a pesar, o barco está afundando. Então as tempestades da vida também são assim. Ela chega de súbito, ela chega e nos atinge, e muitas das vezes não é de água que enche a nossa vida. Sabe do que é que enche a nossa vida? De medo. Nós temos medo. Enche o nosso coração de insegurança. O que eu faço agora? De incertezas. Então as tempestades, além de serem irremediáveis, ou seja, chega a todos, além de serem repentinas, elas são inesperadas. As tempestades também são, todas elas, problemáticas e confusas. Todas as tempestades, elas são problemáticas e elas são confusas. Irmãos, aqueles discípulos, boa parte deles conhecia cada palmo daquele mar. Aliás, eles eram pescadores, todos eles. Eles conheciam aquele território. Aliás, aqui o território mais familiar deles era aquele mar. Eles conheciam ponto a ponto, eles frequentavam ali, eles sabiam onde iam. Ali não era um lugar desconhecido para eles. Aquele mar era o lugar mais familiar da vida deles. Boa parte deles passava o dia lá, pescando, indo e vindo, várias vezes ao dia, várias vezes na semana, várias vezes no mês. E de repente, olha que situação, porque para você pode ser bem semelhante aqui. Uma situação tão doméstica, tão comum, e agora é tão estranho, é tão diferente, está tão mudado. São os discípulos aqui. E vocês percebem que quando a crise chega, durante a crise, eles tentam resolver. Eles tentam administrar. Com as suas forças, com as suas habilidades, eles tentam resolver, eles tentam remar, mas a Bíblia fala que eles não conseguem. Eles querem sair daquela situação. Talvez você esteja passando por uma situação assim. Eu quero resolver, eu quero tratar, eu quero que a situação melhore, e às vezes a gente não consegue, não temos sucesso. Cada vez mais a tempestade piora a situação, e chega um momento, assim como para eles, assim é para nós, chega um momento que a gente perde o controle. Quantos de vocês já ouviram a expressão o barco à deriva? Sabe o que quer dizer o barco à deriva? Você perdeu o controle. Você quer chegar em terra firme, você não consegue. Sabe aquela dor que você está sentindo, aquela angústia, você fala, nossa, eu queria tanto que essa situação passasse logo, e ela não passa. E você tenta remar, e parece que cada vez que você vai remando, a situação se torna cada vez mais dificultosa. E talvez seja uma situação comum, né? O seu casamento. Quem conhece melhor o seu cônjuge, se não é você? E às vezes o seu casamento se torna tão diferente. Aquela que você ama, parece que é uma outra pessoa. Você nem mais reconhece.
Pode ser seus filhos. Eu conheço casos de pais que os filhos pegam uma certa idade e os pais estão passando por um problema, por uma dificuldade com a filha ou com o filho, e eles falam: eu não conheço mais o meu filho, eu não reconheço mais a minha, eu criei essa menina, eu amamentei essa menina, eu criei, eu troquei ela, eu cuidei dela, eu fiquei horas às claras com ela, mas eu confesso, eu não conheço mais essa menina. Algo tão comum, tão familiar. Pode ser sua saúde. Você cuida direitinho da sua saúde. Você vai ao médico com regularidade. Você cuida da sua alimentação. E de repente, algo inesperado acontece. Algo tão comum, tão cotidiano, se torna tão estranho, se torna um gigante para você. E talvez você, no outro tempo, já teve problemas com aquela pessoa, com aquela situação, e aquilo você tirou de letra. Não quer dizer que foi fácil, mas você resolveu, você teve sucesso, você teve paz, você teve frutos, você teve bons resultados, mas agora nada. Você tenta conversar, você tenta resolver, foge do controle, você quer ir para frente e não consegue, você quer retroceder e não consegue, você quer parar e não consegue. O barco não responde. Então, muitas das vezes, irmãos, nós enfrentamos tempestades confusas. Deixe-me falar algo a você. Situações assim acontecem o tempo todo. Acontece. Nenhum de nós está programado para aquilo. E às vezes é difícil reconhecer que você perdeu o controle. Ou seja, se não tiver uma intervenção divina, eu vou sucumbir, eu vou morrer, eu vou perder. Já era, não consigo. Eu não consigo. Irmãos, saiba de uma coisa: existe uma pessoa que nunca perde o controle, amém? Existe uma pessoa que nunca perde o controle. Existe alguém que sabe exatamente o que você está passando, sabe exatamente o que você está sentindo, e ele sabe exatamente como orientar você a lidar com aquela dificuldade. As tempestades, irmãos, elas trazem consigo lições. Todas as tempestades, elas trazem consigo, porque as tempestades, elas são pedagógicas. As tempestades, elas são boas professoras. Elas são pedagógicas. Porque nós, irmãos, nós não cremos no acaso. Aquilo que está acontecendo com você não é por acaso. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em azar. Nunca um crente dirá: nossa, como eu sou azarado no casamento. Nós não cremos nisso. Nós não cremos, por exemplo, em macumba. Nós não cremos em feitiço. Nós não cremos em mandinga. Nós não cremos em bruxaria. Nós não cremos, porque a Bíblia afirma que nenhum fio de cabelo cai sem que Deus consinta. Nenhum fio do teu cabelo cai sem que Deus saiba. A Bíblia afirma para nós, irmãos, que nenhum pombo, nenhum pardal, e olha os milhares que existem, cai, acidenta-se, tomba, sem que Deus saiba e sem que Deus permita. Então, irmãos, se Deus permite você estar passando por uma situação de crise, por uma tempestade, não é que Deus queira atormentar você, ou que Deus queira me atormentar, não. Deus, Ele não quer me destruir. Deus, Ele quer me fortalecer as musculaturas da minha alma. Deus quer fortalecer o meu compromisso com Ele. Deus quer fortalecer a minha fé. Deus quer que por meio dessas experiências, mesmo que ruins, eu possa me achegar perto dEle. E se os irmãos olharem para o texto, você vai perceber que esse texto, ele carrega consigo muitas perguntas. Muitas perguntas. Eu quero me deter em apenas uma delas. Veja só, deixa eu te dar o contexto. Hoje eu estava tendo aula com os irmãos, eu estava falando para eles que uma boa interpretação depende muito da leitura do contexto.
Então, deixe-me dar o contexto. Jesus tinha passado o dia ensinando pessoas. Ele passou o dia ensinando as parábolas do reino. E não sei se você sabe, se existe uma tarefa que desgasta, é falar em público. Se você tem o hábito de falar em público, se você é professor e professora, você não imagina como a pessoa se desgasta. E a Bíblia fala que Jesus passou o dia ensinando. Quando chega no finalzinho da tarde, Jesus está cansado. Ele está exausto. Ele passou o dia inteiro ensinando. Diz a Bíblia que Jesus, olha que curioso, Jesus chega aos discípulos e Jesus fala o seguinte: despede as multidões. E ele foi para o barco do Pedro. Normalmente quando termina o culto, é apto o pastor se despedir das pessoas. Jesus não despediu as pessoas, tão cansado que ele estava. Ele terminou de pregar, ele chamou os discípulos e falou: despede a multidão. Pediu o barco de Pedro emprestado, pegou um travesseiro e foi para a popa dormir. Consegue imaginar? Diz as Escrituras que os discípulos despedem a multidão, os discípulos entram no barco, e o barco, enquanto caminhava, Jesus estava tão cansado que tão logo ele dorme, e dormiu um sono pesado. Ele estava cansado. E eles estão navegando, quando de repente, na metade do percurso, vem a tempestade de vento. E os discípulos, os apóstolos que eram pescadores experientes, eles tentam administrar de acordo com a capacidade deles, eles tentam resolver o problema, só que o problema se agrava. E quando eles percebem que o problema não tem solução, não tem saída, porque o barco estava se enchendo de água, o mar estava agitado, eles perceberam que uma desgraça iria acontecer ali. E eles vão lá para Jesus. E eles acordam Jesus. E eles acordam Jesus com uma pergunta em mente. Sabe qual foi a pergunta? Eles acordaram Jesus com uma pergunta. Sabe qual foi a pergunta? Não te importas que pereçamos? Não te importas? E essa pergunta aqui, irmãos, eu quero analisar essa pergunta com vocês. Essa pergunta não foi simplesmente uma pergunta. Essa pergunta, irmãos, ela foi uma censura. Foi uma acusação. Eles estão acusando Jesus de não se importar com eles. Pare para pensar comigo. Por que é que eles fizeram essa acusação contra Jesus? Não te importas que pereça? Eu fiz essa pergunta essa semana, irmãos. Preciso confessar. O Senhor não se importa que pereçamos? Nós fazemos perguntas acusatórias a Jesus. Sabe, irmãos, eu e você temos a mesma tendência quando nós estamos passando por uma crise. Pode ser um problema familiar, pode ser um problema conjugal, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de relacionamento, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema com a criação dos seus filhos. Você está passando por uma crise tão grande, e o problema ele se agrava, e você não vê saída, e às vezes você está em exaustão, você está cansado. Você está cansado. Você já fez tudo que está dentro da possibilidade, e a sensação que nós nutrimos dentro de nós é exatamente essa: Deus, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não vai defender a minha causa? O Senhor não vai vir me socorrer? Porque o Senhor está distante? Porque o Senhor está silencioso? Por que o Senhor está dormindo? Não te importas que pereçamos? Os discípulos fizeram essa pergunta por algumas razões, e eu trarei a você o porquê eles fizeram essa pergunta com essa censura acusatória. Porque os discípulos reverberam
o que eu faço às vezes o tempo todo quando estou passando por uma situação e eu não consigo resolver. E a primeira razão, irmãos, é que não estava sendo fácil para eles administrar aquele problema. Não estava sendo fácil. Porque a ideia foi de Jesus, viu? Foi Jesus que falou: despede a multidão e vamos passar para outra banda, para outra margem. Foi a ideia de Jesus. Não foi a ideia deles. Talvez eles jamais pensariam na noite atravessar o mar. Foi a ideia de Jesus. Eles só entraram no barco, irmãos, porque Jesus mandou eles entrar. E eu vou falar a verdade a vocês: é difícil conciliar. Eu obedeço Jesus, estou passando por essa dificuldade. Poxa vida, Deus, eu estou fazendo a sua vontade, Deus. Eu tenho certeza que eu estou no centro da vontade do Senhor. E quando eu estou no percurso, no caminho, vem a tempestade. Então é difícil, irmãos, conciliar a obediência com as tempestades. Se eu estivesse à semelhança de Jonas, desobedecendo, a tempestade faz sentido. Deus manda a tempestade para me punir, para me castigar, para trazer arrependimento no meu coração. Mas poxa vida, Jesus falou: passemos a outra margem. Eu entro no barco, despeça a multidão, nós entramos no barco, estamos fazendo a vontade de Deus, e na metade do caminho vem a tempestade. E às vezes você quer obedecer a Deus, você quer arrumar as coisas em casa, você quer arrumar o seu casamento, você quer ajeitar com seus filhos, e de repente, eu conheço pessoas que falam assim: não, eu vou voltar a ser fiel a Deus com os meus dízimos, com as minhas ofertas. Primeiro mês ele contribui, no segundo ele perde o emprego. Agora que eu decidi que eu vou ser fiel, me vem essa tribulação. Às vezes você quer vencer aquela área, mas justamente no culto que você decide vencer aquela área, você vem, você chora e você fala: Deus, eu entrego essa área, Deus, eu, por favor, me perdoa. Você sai da igreja, na esquina você encontra exatamente a situação que você está lutando contra. Então você que é servo de Deus, e você está querendo fazer a vontade de Deus, você quer levar as coisas de Deus a sério, e agora você está enfrentando uma crise, irmãos, não é fácil. Então, a razão pelo qual eles fizeram essa pergunta é porque eles não sabiam como lidar com aquela situação. A segunda razão, lembre-se que o que eu estou falando deles, estou falando de nós. Estou falando de mim, estou falando de vocês. A segunda razão por que eles fizeram aquela pergunta com esse tom de censura é devido ao fato que quando nós temos necessidade, nós temos o quê? Urgência. Quando nós temos necessidade, nós queremos a resposta, é ou não é? Você quer que Deus responda. Gente, você não imagina quantas vezes Juliana presenciou, quantas vezes eu perguntei para Deus: Deus, me responda. Deus, o Senhor não vai me responder? Deus, eu estou procurando a sua resposta. Deus, me responda. Deus, quando nós temos uma necessidade, nós temos urgência na resposta. E às vezes, irmãos, a demora da resposta divina pode gerar dúvidas no nosso coração. É ou não é? Gera dúvidas. Gera dúvida se Deus vai responder ou se a resposta vai chegar a tempo. Amados irmãos, nós temos, todos nós aqui, do irmãozinho aqui que tem mais dificuldades, do irmão mais piedoso aqui dessa igreja. Todos nós, do menor ao maior, todos nós temos dificuldades de lidar com o tempo. Todos nós. Eu tenho. Eu tenho dificuldade de lidar com a demora da resposta de Deus. E nós ficamos aflitos. Nós ficamos apavorados. Pode ser a conversão de uma pessoa
pessoa que nós estamos pedindo para Deus, pode ser a reconciliação de um filho, a reconciliação de um marido que nós estamos pedindo e demora que essa pessoa volte. Pode ser um tratamento de saúde, você já procurou um médico, você já fez os exames, você já fez as consultas, você está tomando um medicamento direitinho, e você vai e volta no retorno, o médico fala, não está legal, não está bom. Porque Deus não me responde. Porque Deus está em silêncio. Eu tenho uma necessidade, logo eu tenho uma urgência. Irmãos, a demora de Deus, aqui ó, a demora de Deus nos machuca. Aliás, eu diria a vocês que a demora de Deus machuca mais que o problema em si. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro, sabe de quem? Da dor da Marta. Você conhece a história da Marta, Maria e Lázaro? A Bíblia vai dizer que Lázaro, ele contraiu uma doença mortal. Uma doença para a morte. E a Bíblia vai dizer para nós que a dor que Marta sofreu nem foi a doença do irmão. A maior dor da Marta foi a demora de Jesus em vir ao vilarejo. A Bíblia diz que quando Lázaro adoece, Marta manda um recado para Jesus. No dia que ele adoece, ela chama um dos seus emissários, os seus servos, e manda um recado para Jesus. E o recado era o seguinte: está doente aquele que tu amas. Está doente aquele que tu amas. E não precisa dizer mais nada, né? Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Imagina você, mãe, receber a notícia que seu filho se acidentou na escola. Pai, que sua esposa está caída, machucada. O que você faz? Você não larga tudo? Você não para tudo? Você não remaneja a sua agenda? E você não vai correndo para ajudar a pessoa amada? Irmãos, quem ama tem pressa em socorrer. A Bíblia fala, irmãos, que quando o emissário chegou até Jesus, levou um dia de viagem. Quando o emissário chega até Jesus, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus devolve o recado para Marta. Ele recebe o emissário, ele ouve a notícia e manda o emissário de volta. Ele devolve com o seguinte recado: que essa enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Pare para pensar, quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Faça os cálculos então. Sabe quando foi que Lázaro morreu? No dia que o emissário chega até Jesus. Quando Jesus manda o emissário de volta, Jesus já sabia que Lázaro já havia morrido. E por que foi que Jesus falou que a enfermidade dele não é para a morte, mas é para a glória de Deus? Eu acho interessante que quando Jesus chegou, Marta, quando foi ao encontro de Jesus, ela nem cumprimenta. Era prática você saudar os mestres com a expressão shalom, que significa paz seja convosco. Shalom. Ela nem o cumprimenta. Sabe o que ela faz? Ela chega acusando Jesus. Ela chega censurando Jesus. Como que o Senhor pode demorar tanto para vir socorrer a quem tu amas? Quando nós temos uma necessidade, nós temos urgência. E às vezes, irmãos, a demora da resposta divina gera dúvidas. E ela vai dizer para o Senhor: se o Senhor estiveras aqui, meu irmão teria morrido. Em
agora não tem mais saída. Aí Jesus fala para ela, mas Marta, ele há de ressurgir. E ela censura de novo, ela ironiza de novo. Ah, é verdade, é lógico, na ressurreição do último dia. E Jesus fala para ela, não Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Onde está o morto? E Jesus chama Lázaro de volta à vida. Olha a resposta divina chegando. A terceira razão e última porque nós questionamos a Deus é devido, irmãos, à dificuldade que nós temos de lidar com o silêncio de Deus. O silêncio. Jesus estava dormindo. Desse modo ele estava em silêncio. E confesso a vocês, o silêncio de Deus grita mais alto do que o som e o bramido das ondas do mar. Grita e machuca. Irmãos, não é fácil. Eu acho que você já passou por situações como essa. Eu já passei por situações delicadas com a Juliana, na área de saúde. Em Diamantina, eu passei quando nós estávamos em Boas Novas, passei quando nós chegamos aqui em Arapoti. É difícil você pedir e a resposta não vir. Não é fácil lidar com isso não. E você ora, e você pede. Eu lembro recentemente tive que levar a Juliana às pressas aqui para o hospital de Jaguariaíva. Eu tentei disfarçar muitas vezes, nem sei se ela viu, mas chegou a hora que eu pedi. E interessante que eu estava na sala de espera, esperando a triagem dela. Eu comecei a chorar, tentando disfarçar, e as pessoas começaram a ver. E as pessoas faziam assim. Eles olhavam para a recepção e falavam assim, não pode ser. Enfim, quando a gente chega na triagem, ela passa para o médico e ela está lá se contorcendo. Eu faço assim, eu avisto o médico. Eu falo, Deus, o Senhor não vai me responder? Então não é fácil lidar, você pede, você clama, você ora, você chora e os céus em silêncio. Eu lembro quando nós soubemos que o pastor Daniel iria assumir o trabalho lá em Boas Novas, e nós estávamos sondando o campo, e nós colocamos em oração a possibilidade de irmos para Arapoti, e nós viemos para cá para sondar. E a gente foi passar o ano na casa dos meus pais, nós passamos o Natal, mas nós falamos, vamos voltar para Arapoti, para a gente procurar uma casa, para a gente ver se a gente vai fazer esse trabalho ou não. A gente teve pouco tempo para poder tomar decisões, porque o pastor Daniel, a princípio, iria para Boas Novas em junho. Aí ele falou para a gente, nós soubemos disso em novembro. Nós tínhamos agendado para o pastor Daniel chegar em junho para julho. Isso em novembro, ele tinha sido sabatinado, a igreja tinha aceitado ele, e aí ele manda uma mensagem para nós falando o seguinte, eu não posso ir em julho, tem que ser em abril. Eu falei, nossa, eu tenho muito pouco tempo para determinar um novo trabalho missionário. Aí a gente começou a colocar em oração, a gente começou a pensar o que a gente iria fazer, se a gente ia plantar uma igreja, se nós iríamos revitalizar um novo trabalho, havia algumas possibilidades. Dali uma semana o pastor Daniel manda uma outra mensagem, falando assim, eu preciso ir em fevereiro. Aí nós viemos para cá, em Arapoti, fomos para Sorocaba, passar o Natal. Eu falei para a Juliana, acho bom a gente voltar para Arapoti, porque a gente tem muito pouco tempo. Aí quando chega, estava no começo da pandemia. Todos nós estávamos em casa, ninguém sabia o que era, e Juliana foi diagnosticada com Covid. Ela estava com alguns sintomas. E a gente estava naqueles dias na casa do Oswaldinho e Stephanie. Eles estavam para o litoral. E a Juliana adoece.
Eu falei, Deus, eu não estou entendendo. E ela tomava o medicamento e não respondia o medicamento. E eu pensando, porque nós tínhamos acabado de perder uma amiga para a Covid. Aí teve um dia que eu saí para comprar aquele negócio que substitui água com soro, Gatorade. Eu lembro que eu saí, estava chovendo, eu saí sem direção, entrei num bairro, parei debaixo de uma árvore. Eu falei, Deus, o Senhor não vai me responder? O que é para eu fazer? O que o Senhor quer de mim? Falei, eu abri meu coração. Deus, o Senhor criou os céus, o Senhor criou a terra, o Senhor sustenta o cosmos, o Senhor não pode me ouvir? E é exatamente isso, você pede, você clama, você ora, você chora, e os céus em silêncio. Isso aqui é um exemplo. Você conhece a história de Jó? A história de Jó é muito interessante, porque Satanás ataca todas as áreas da vida de uma pessoa. Satanás ataca Jó nos seus bens, Satanás ataca Jó nos seus filhos, a relação com a sua esposa, a sua saúde, a relação com os seus amigos. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que Jó está no monturo, no monte de lixos, raspando seu corpo necrosado. Seu corpo está encarquilhado, sua pele necrosada, sua dor era insuportável. E Jó chora, Jó lamenta, Jó se desespera. A Bíblia vai dizer que Jó levanta a Deus 16 perguntas. Por quê? Por que o Senhor tirou meus filhos? Por que a minha dor não cessa? Por que o Senhor não tira a minha vida? Por que os seios de mamãe não secou-se e eu morri de fome? Por que eu não tive um aborto espontâneo? Ele começa a falar. Foram 16 porquês. E sabe qual foi a resposta? Silêncio. Um total silêncio. E quando não havia mais solução para mais nada, não havia mais nenhuma explicação, a Bíblia fala que Jó entrou num buraco, gente, num abismo. E quando você entra num buraco, não sei se você já caiu num buraco, só tem uma direção para olhar. E a direção é para cima. E quando ele olhou para cima, ele disse, eu sei de uma coisa, que o meu Redentor está vivo. E quando ele reconhece a grandeza do seu Deus, Deus responde para ele. E todas as respostas não eram para sanar as suas dúvidas. Deus trouxe a ele, irmãos, nada mais e nada menos do que 34 afirmações de quem ele é, mostrando seu poder, mostrando sua grandeza, mostrando sua vontade. E tudo aquilo, irmãos, era para que Jó confiasse em Deus, mesmo diante daquela tempestade. Então esse relato dos discípulos aqui em alto mar, em Marcos capítulo 5, tem tudo a ver com a nossa história. A história de cada um de vocês aqui. As tempestades vão vir, planejando você ou não, gostando você ou não. As tempestades, elas são repentinas, sim. Elas vão gerar dor, elas vão gerar medo, elas vão gerar dúvidas. Você vai questionar Deus, a sua demora, o seu silêncio, mas nós precisamos entender, e aqui que está a lição principal, gente. Sabe qual é a lição principal? Era impossível o barco afundar. E sabe por que era impossível? Porque quem estava no barco é o Criador dos mares. Jesus estava no barco e ele era o comandante daquela embarcação. E nós precisamos crer nisso quando vier as tempestades. Deus está no controle. E nada foge do seu controle. Deus ainda está no comando quando você perder as rédeas. Deus é Deus.
com ou sem tempestade. Foi essa a lição que eles aprenderam ali. Feche seus olhos. Abaixa sua cabeça. Eu pedi a Juliana que vá ao piano, fazendo gentileza, dedilhar uma melodia. Tem um hino do Hinos do Louvor 3, que é muito interessante, mas vou pedir a ela que escolha um, seu critério. Eu não sei a tempestade que se abate contra a sua casa. Eu não sei as dúvidas que essas dificuldades estão gerando no seu coração. Talvez você esteja com medo, talvez você esteja sofrendo, e talvez a mensagem de hoje falou ao seu coração que é impossível a tua embarcação afundar. E talvez o que Deus queira, talvez o que Deus espera de você é que você confie. E você quer fazer isso hoje. Eu quero entregar a minha dor, o meu clamor a Deus. Pastor Mário, Deus falou comigo hoje. Eu quero confiar. Eu quero entregar. Pastor Mário, olhe por mim, Deus falou comigo hoje. Amém. Amém. Olha só, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Obrigado. Se vocês estivessem vendo o que eu vi agora, simultaneamente várias pessoas fazendo entregas. Que maravilha. Que Deus seja louvado. Pastor Mário, me incomodou. Eu quero confiar. Há mais alguém? Eu vou orar para você. Há mais alguém? Ok. Amém. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que estamos tendo de ouvir a Tua palavra e de sermos exortados a confiar no Senhor. Eu sei que às vezes, ó Deus, é muito difícil passar pela tormenta, passar pela tribulação, mas nós queremos louvar o Senhor, porque o Senhor, mesmo durante a tormenta, o Senhor sempre esteve lá. Isso quer dizer que o Senhor estará conosco em todo o tempo, até no dia da angústia. O Senhor é o pastor supremo, que se necessário, até no vale, irá nos buscar, e certamente irá nos achar, e com certeza nos levará seguro para a casa do Pai. E talvez os meus irmãos aqui estão passando por angústias, e eles precisam ter essa convicção e essa certeza de que o Senhor está com eles, e o Senhor falou na Tua palavra, e queremos crer. O Senhor falou: eis que estou convosco, eu estou contigo, eu estou com você, todos os dias, até a consumação do século. Ó Deus, nós precisamos de resposta, e eu creio que ela chegou hoje. Eu peço que o Senhor confirme as decisões que foram feitas, e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos encerrando esse período. O culto ainda não terminou, porque vamos celebrar a ceia. Mas eu gostaria de encerrar esse primeiro momento, e já me despedindo dos irmãos que estão conosco online. Obrigado pela sua companhia conosco. A minha oração é que Deus tenha falado também ao seu coração, e onde você está, você também tenha tomado uma decisão de confiar. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus conosco. Que Deus abençoe todos vocês. Então, uma oração silenciosa. O culto está encerrado nesse momento, mas nós daremos sequência. Então, uma oração silenciosa. Esse primeiro momento estaremos encerrando. Deus abençoe a todos.